A paz do Senhor Jesus a todos, com muita alegria, estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouco a respeito da palavra do Senhor. Nesta oportunidade queremos falar um pouquinho sobre Gog e Magog, ou Batalha do Armagedon, ou Batalha de Meguido. A palavra de Deus, ela é bem clara quando refere-se aos tempos do fim, ao nos afirmar que nos tempos do fim haveria guerras e rumores de guerras. E é sabido por todos nós que o mundo da nossa atualidade, ele está cogitando guerras. Já estamos com alguns anos com as guerras entre Rússia e Espanha, Israel e a faixa de Gaza, e agora, por último, nós temos presenciado fortes e duros ataques do Irã, uma grande potência, a Israel, e de Israel ao Irã, outra grande potência. E tudo isso nos mostra que Jesus está voltando. As profecias estão se cumprindo cabalmente, tal como disseram os profetas, está assim acontecendo. Eu gostaria de ler um texto da palavra de Deus, ou melhor, dois textos da palavra do Senhor, para a nossa reflexão. Primeiro gostaria de ler Mateus, capítulo de número 24, versículos de número 27, até o versículo de número 30. Diz assim a palavra do Senhor: Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque qualquer lugar que estiver o cadáver, se ajuntarão ali as águias. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. E as estrelas do céu cairão, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e então todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, que virá sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Veja bem, queridos irmãos, que o próprio Senhor Jesus, quem disse essas palavras, ele nos afirma que no período deste acontecimento, o mundo estaria envolto em guerras, conflitos, nações contra nações estariam se degladiando e com grande embate umas contra as outras. Porém, tudo que nós temos vivenciado nesses últimos dias, é importante lhes afirmar que não se refere às batalhas de Gog e Magog, ou a batalha do Armagedon. Isto não é nem sequer o início dessas batalhas ou da batalha final que acontecerá nos últimos tempos. Eu gostaria de ler agora uma profecia bíblica que está no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 38, para termos por base esta grande verdade de que o que nós estamos vivenciando hoje, essas guerras onde a cada dia tem se intensificado mais e milhares de pessoas têm nessas guerras perdido as suas vidas, não se trata da batalha do Armagedon ou de Gog e Magog. Ezequiel 38, a partir do verso de número 1, diz a palavra de Deus: E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, a terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele, e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis que estou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e eu te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti e a todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos completamente equipados para a grande multidão, com escudos e rodelas, todos portando espada, persas, etíopes e os de Líbia, com eles, todos eles com escudos e capacete, Gomer e todas as suas companhias, a casa de Togarmar, da banda do norte, e todas as suas companhias, muitos povos contigo. Veja, queridos irmãos, que para que aconteça a batalha de Gog e Magog, ou a batalha do Armagedon, o próprio Deus, a Bíblia está nos dizendo que colocará anzóis nos queixos destas nações e as arrastarão até o vale de Meguido, para que assim, então, cumpra-se a palavra do Senhor e todas estas nações, confederações, ali sejam destruídas pelo poder do Cristo, do Filho de Deus, que virá com a igreja entre as nuvens do céu, conforme Paulo fala aos Tessalonicenses. E segue o texto dizendo: Prepara-te, dispõe-te, tu e toda a tua multidão do teu povo, que se reunirão a ti, e servi-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias, tu serás visitado no fim dos anos,
virá a terra que se recuperou da espada. O Senhor está dizendo que essas confederações, estas nações, elas se ajuntarão, mas pelo poder de Deus, que as arrastarão até a terra que foi então recuperada da espada. Isso está nos falando da terra de Israel, que se tornou nação no ano de 1948, após a dispersão dos judeus, e que veio de muitos povos contra os montes de Israel, que sempre serviram de assolação. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todos eles habitarão seguramente. E subirás então e virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as suas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus, e acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração, e conceberá um mau desígnio, e dirás: subirei à terra das aldeias não muradas, novamente a terra de Israel. Irei contra os que estão em repouso, que habitam seguros, todos eles habitam sem muros, e não têm ferrolhos nem portas, para tomar o despojo e para tomar a presa, para voltar a tua mão contra as terras desertas que agora já estão povoadas, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, o qual adquiriu gados e posses e habita no meio da terra. Seba e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus príncipes te dirão: viestes para tomar o despojo, reunistes tua multidão para tomar a tua presa, para tirar a prata e o ouro, para tomar os gados e posses, para saquear o despojo. Ou seja, as nações se aglomerarão, se reunirão para saquear a terra de Israel, roubar as suas riquezas. É sabido por todos que o Mar Morto possui riquezas bilionárias, que ultrapassa valores medido, calculado pelos homens, e isso já tem chamado a atenção de muitas nações e muitas confederações, e é justamente disso que o texto está se referindo. Ou seja, as nações crescerão o olho sobre as riquezas das terras de Israel e começarão então a tratar a respeito da sua invasão, mas por detrás disso está a palavra de Deus que estará se cumprindo. Trata-se do próprio Deus fazendo com que isso viesse a acontecer, para que ele venha a ser glorificado na destruição destas nações. Agora o verso de número 18 diz: e acontecerá naquele tempo, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, que subirá a minha indignação à minha face, porque disse o meu zelo e no fogo do meu furor, que naquele dia certamente haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que os peixes do mar e as aves do céu, e os animais do campo, e todo réptil que se arrasta por sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra, temerão na minha presença, e os montes serão derrubados, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. E em todos os meus montes chamarei contra ele a espada, diz o Senhor Deus, e a espada de cada um se voltará contra o seu irmão, e eu contenderei contra ele, ou seja, o próprio Deus há de pelejar a favor do seu povo, do povo de Israel, com peste e com sangue, e farei chover sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Trata-se de confederações, impetuosa chuva e pedras de granízio, fogo e enxofre. Ou seja, coisas sobrenaturais acontecerão no dia da batalha do Armagedon. Coisas terríveis. E o verso de número 23 encerra dizendo: e assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me farei conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Bendito seja Deus. Glória ao nome de Jesus. É fato, queridos irmãos, que neste tempo de angústia para muitos, a igreja do Senhor, a noiva de Cristo, lavada e redimida pelo sangue derramado na cruz do Calvário, já não estará mais aqui para contemplar estas grandes e terríveis destruições da parte de Deus sobre os seus inimigos. A igreja terá sido arrebatada para aqueles que creem no arrebatamento antes da grande tribulação, conforme está lá prescrito em Apocalipse 3 e verso de número 10. Porque guardastes a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Os salvos em Cristo Jesus não presenciarão a batalha de Gog e Magog. Portanto, meus irmãos, acalmem vosso coração. Entenda que tudo que nós estamos vivenciando trata-se sim de cumprimentos da palavra do Senhor. Trata-se
Sim, que a Bíblia ela é verdadeira e guerra sempre houve e sempre existirá. Portanto, vigiemos, pois não sabemos nem o dia e nem a hora, mas a batalha do Armagedom ainda está por vir. E dura coisa será para aqueles que estiverem presentes neste mundo, tendo que enfrentar de perto o furor, a ira do mal e, sobretudo, a ira do Deus poderoso que fez os céus e a terra. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida, que Deus abençoe as nações, ore para que haja paz em Israel, paz entre as nações, mas ore e persevere pela tua salvação, pois quanto ao cumprimento da palavra de Deus, ela vai se cumprir, quer queira o homem, quer não. Que Deus em Cristo abençoe a todos, no nome de Jesus.